CBN Livros. Um livro que não é sobre dicas, também não é sobre alguma receita milagrosa para educar, Adriano Bernardini, e deixar nossos filhos obedientes. Todo mundo quer uma receitinha, né? Ai, vem uma birra aqui que eu faço, que é aquela receita ali. Não, não é sobre isso, não. É um livro sobre seres humanos e ela coloca aqui um livro sobre vulnerabilidades e olhar para elas com inteligência, amor, mas também ciência. Para falar a respeito desse assunto, eu tenho agora aqui a alegria de conversar no Revista CBN a respeito desse livro que está sendo lançado hoje em São Paulo. Hoje em São Paulo, ela vai contar aqui pra gente um pouquinho mais daqui a pouco, mas é o livro Educar é um ato de amor, mas também ciência. Entenda a neurociência por trás do desafio na relação entre pais e filhos. A gente conversa agora com a biomédica Thelma Abraão, que é especializada em neurociência comportamental infantil e que nas redes sociais eu adoro seguir a Thelma Abraão para pegar dicas. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas das postagens que ela fez ultimamente e com alegria lançando hoje esse livro maravilhoso. Thelma Abraão, boa tarde. Obrigada, querida. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Boa tarde, um convite incrível. Eu também adoro te seguir. E é uma honra poder falar sobre o meu livro justamente hoje, né? Com Obrigada certeza, mesmo. Thelma. Bom, tem tanta coisa interessante que você nos ajuda a olhar nessa questão da educação dos filhos, mas uma questão que eu queria te perguntar, e que é claro que de alguma maneira você abarca no livro, qual é hoje a principal dificuldade de pais e mães na educação dos filhos? Será que era assim antigamente também? Sim, eu acho que sempre foi muito desafiador. Eu acho que educar uma criança é o papel mais difícil da vida de um ser humano, né, Pétria? Total. Eu falo que às vezes você é uma executiva, você viaja de segunda a sexta, você tem inúmeros projetos, mas a gente acaba dando um jeito de conseguir resolver tudo. Quando se trata de filhos, você fica perdido, você fala, meu Deus, o que é certo, o que é errado? Afinal de contas, um filho não é igual ao outro, meu marido também não é igual a mim. Então essa diferença, né, essa individualidade humana faz com que as relações se tornem mais desafiadoras. Então, assim, eu acho assim, essa dificuldade sempre existiu. A diferença é que conhecimento mudou, né? Hoje a gente tem acesso a muita informação, a gente tem acesso a muito conhecimento, a neurociência avançou. Então, é essencial para quem quer se tornar pai, para quem já é pai, se questionar sobre tudo que a gente aprendeu, né? Sobre, será que realmente para educar um ser humano a gente tem que bater, tem que gritar, tem que castigar? Né? Será que isso realmente funciona? O que a gente está querendo? Criar um relacionamento de confiança, deixar crianças que vão se tornar pessoas empáticas, respeitosas, bem-sucedidas, com boa autoestima. Então, tudo isso é uma construção e começa no relacionamento com pai e mãe dentro de casa desde a infância, né, Petra? Totalmente, Thelma. Bom, você falou aí de ser executiva. E o tapa na cara que a gente toma quando você tem ali a sua trajetória na carreira, aí nasce o filho. Aí vai falar, ó, muda tudo, muda a rota da sua vida, né? Porque não era bem por aí. Agora, vem nesse processo de educar muitas dúvidas, até por causa da maneira como nós fomos educados. A gente fica com dúvida, será que eu devo fazer como eu aprendi? Né? Você fala muito dessa história do brigar, de dar bronca, ou não, ou por outro lado, para não repetir o que aconteceu com a gente, ser permissivo demais. Então eu vejo assim, pais e mães muito atordoados, sem saber qual é o papel, sem saber como dar limite. A neurociência pode ajudar a gente nesse sentido de tomar decisões. Claro que a gente vai errar, mas como tomar mais decisões certas do que erradas, Thelma? Isso é possível? É possível, claro que é. Eu falo que, perfeito o que você falou, porque não existe perfeição. A gente tem que buscar aprender a errar menos, né, Pétria? E assim, vamos falar um pouco de expectativa. Por exemplo, os pais têm uma expectativa irreal em relação ao comportamento da criança, que é aquela criança, acha que a criança, né, ele fala e ela vai obedecer, como se fosse um robô. E quando a gente começa a entender que o cérebro da criança, a gente nasce com um cérebro imaturo, que a gente não tem um raciocínio como um adulto. Um adulto, por exemplo, ele prevê as consequências da própria atitude, né? Não, eu não vou bater nesse moço porque não é certo bater.
no meu amigo porque eu tô bravo. Então, eu não vou pular aqui nesse mar profundo, porque senão eu posso morrer, um tubarão me come. A criança não tem essa noção de consequências, né? Quando os pais não entendem que uma criança não está chorando para te atacar, ela não está fazendo birra para te testar. Quando você entende a biologia humana, que um cérebro imaturo não sabe ainda, não tem condição cognitiva de lidar com frustração, de lidar com um não. E aí você fala uma coisa importante, né? Que os pais acabam ficando perdidos. E eu me incluo nisso, porque eu já fui essa mãe perdida. E era desesperador, porque eu falava, ninguém sabe nada, cada um me fala uma coisa, minha mãe, minha vizinha, minha sogra, minhas amigas, eu vivia... Falei, quer saber? Eu vou estudar. Que a ciência vai poder me ajudar a saber o que é o melhor, né? E assim, Pétria, os limites são necessários. Não é porque você decidiu educar uma criança de forma consciente, neuroconsciente, respeitosa, que você vai deixá-la fazer o que ela quer. Então, muitos pais acabam agindo no modo automático, repetitivo, né, de gritar, perder o controle, bater, se arrependem em seguida e aí ficam extremamente permissivos, né, bonzinhos. Exato. E aí a criança fica confusa também, porque aquele pai sai de um extremo para o outro, né? Isso eu vejo, Thelma, é muito mais um problema nosso do que das crianças. Isso é muito desafiador. Como resolver? Com certeza é um problema muito mais nosso, por isso que eu falo que, gente, tudo que eu ensino é para o adulto, não é para a criança, é sobre nos reeducarmos, entendeu, Pétria? Como é que a gente resolve isso? Primeiro de tudo, entendendo o comportamento infantil. Parando de achar que a criança faz tudo para te atacar, parando de achar que aquela criança é terrível. Aquela criança tem necessidades emocionais profundas que precisam ser compreendidas, né? Necessidade por amor, por pertencimento, por se sentir útil, né? Por se sentir capaz. E isso engloba muitas coisas. Então, eu falo que a criança precisa de amor e precisa de limites. Imagina um rio fluindo, né? Um rio fluindo, não tem duas margens, né? Então, uma margem é o amor e outra margem é o limite, porque a criança não sabe até onde ela pode ir. Você que vai ensinar. Então, se você tem uma rua para atravessar, você tem que falar, filho, o carro mata, vem aqui, segura na minha mão. Vamos treinar a atravessar a rua? Não é assim, né? Sai correndo e... Então, assim, nosso papel é guiar as crianças, né? Mas primeiro nos reeducando emocionalmente. Para a gente sair dessa loucura de agir no modo automático, né? Agora, Thelma, uma coisa que me ensinaram não faz muito tempo, eu comecei a usar em casa e começou a dar tão certo. Eu queria te perguntar sobre isso e tem muito a ver com essa ideia que você traz no livro, gente. Estou conversando aqui com a Thelma Abraão, educadora, pesquisadora de neurociência. O livro Educar é um ato de amor, mas também é ciência. Você sabe como aqui no Revista CBN a gente gosta justamente de fazer essa boa mistura. E me foi ensinado por uma especialista em educação infantil a falar para as crianças, a falar para os meus filhos, olha aqui, ó, você é criança. O adulto aqui é a mamãe vai te ensinar, a mamãe vai te guiar, vamos junto nessa, mas você é criança e colocar a criança nesse papel. E ao mesmo tempo, enquanto me falavam a respeito disso, numa viagem que eu estava fazendo, eu estava reparando o comportamento de alguns pais e mães durante a viagem. E hoje tem muito um comportamento que é assim, onde você quer sentar? O que você quer comer? Dá muita opção para a criança. Como se ela fosse capaz, do ponto de vista dela, de tomar tantas decisões até pela família. E começa pela decisão de onde vai sentar numa mesa, o que vai comer. Eu queria que você falasse pra gente o que é saudável para uma criança escolher. O que ela dá conta de escolher? O que uma criança dá conta? E o que é papel de um adulto? Queria falar um pouco sobre esses dois papéis, na tua opinião. Legal. Achei muito, muito boa essa sua abordagem. Assim, vamos supor, seu filho não vai decidir aonde ele quer estudar, né? Qual que é a base alimentar da família, tipo, tem assuntos que cabe ao adulto, né? Você é um adulto, você que vai decidir onde que você vai morar, onde que seu filho vai estudar, né? Onde que tipo de alimento você vai colocar na mesa, que carro você vai andar. Agora, a criança, ela pode sim escolher, ela pode escolher coisas que caibam ao dia a dia da família. Vou te dar um exemplo. Filho, o que você quer levar de lanche para a escola? Você quer uma banana ou você quer um sanduíche, um misto quente? Entende? Boa. Filho, qual roupa você quer, qual tênis você quer ir na escola hoje? Com esse verde aqui ou com esse amarelo? Então, dar opções para a criança é algo muito bom, porque ela aprende a tomar decisões desde cedo. Você já viu aquela criança falar, não sei o que eu quero, não sei, eu não consigo. Então, você treinando
essa capacidade de fazer escolhas é muito positivo a longo prazo, né? Porque a gente não quer criar filhos que saibam tomar boas decisões, que saibam escolher, e até que saibam falar não, não, mamãe, eu não gosto disso, não quero comer isso. Faz sentido para você, Petra? Totalmente, totalmente. E como você falou, é dar a opção para ele e fazer ele exercitar essa escolha. E não deixar que ele tome a sua decisão, que você também Exato. precisa se adonar dela. Achei perfeito. Uma das coisas que você coloca aqui também no livro, que eu achei muito importante, são traumas da infância e a saúde do adulto. A gente às vezes nem imagina, né, Thelma, o que pode causar um trauma, o que nos causou traumas ali na nossa infância e o que a gente pode estar fazendo no caso de uma criança, no caso da educação de uma criança. Qual é a importância que tem da gente olhar para isso, entender esse mecanismo mental e emocional das crianças? Tá, antes de eu responder, eu quero saber assim, quanto tempo eu tenho para falar sobre isso, porque daí eu preciso saber se eu vou dar uma resposta curta ou longa. Pode dar mais curta só para o pessoal se fisgar aí no livro que está sendo lançado hoje. Vamos assim, vamos fazer de conta que o nosso corpo tem um grande sistema de segurança, tá bom? Vamos supor que a gente tenha um alarme dentro do nosso cérebro que reconhece ameaças no mundo, certo? Tanto nas pessoas quanto no ambiente. Então, quando uma criança vive num ambiente onde o pai e mãe gritam o tempo todo, olha feio para ela o tempo todo, briga com ela o tempo todo, esse alarme fica ligado, né? Que é a parte do nosso sistema límbico que reconhece, que protege a nossa vida. E quando esse sistema fica ligado por muito tempo, ele começa a causar um estresse tóxico, que é o quê? Uma grande produção de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina, que são os hormônios do estresse. E isso é muito tóxico para o nosso corpo. Então, isso diminui o sistema imunológico, isso pode causar ansiedade, dificuldade de sono e, a longo prazo, dificuldade de aprendizado nas crianças, né? Quantas crianças chegam na escola e não conseguem concentrar, não conseguem aprender? Você vai olhar, o problema está em casa, numa educação autoritária, onde os pais batem, ameaçam, põem de castigo. Uma criança que não recebe afeto, que é o tempo todo, né? Só obedecendo ordens e ela não quer vista. Então, às vezes um pai e uma mãe está fazendo isso porque ele entendeu que é como se deve educar, ele não tem a mínima consciência do que ele está causando no filho. Mas entender isso é fundamental, porque isso também configura trauma, né? Abuso emocional, abuso físico, configura trauma e afeta a autoestima dessa criança, afeta o desenvolvimento cognitivo, o comportamento em geral, né? Tem um destaque que você trouxe, alguns, né, Thelma, no teu Instagram, que eu sou apaixonada de seguir e de acompanhar e de tentar também colocar em prática. Tem algumas coisas que você colocou que me chamaram a atenção. Há poucos dias você colocou uma frase assim: me ame quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. E outra que você colocou também, uma série de questões, assim, o que a criança, 7 coisas que o seu filho gostaria de te dizer, e algumas delas vão nesse sentido também. Uma delas, quando eu errar, tenha paciência para me corrigir. Eu não quero te atacar, eu quero aprender. Quando temos um tempo especial juntos, todos os dias, eu me sinto mais conectado a você e por isso colaboro muito mais. E por aí vai, são muitas postagens, foi super curtida aí essa publicação. Como é que a gente pode, de novo, encarnar o papel de adultos dessa relação? E não só delegar, a partir do momento em que a situação, a gente perdeu o controle da situação, delegar para um psicólogo, uma psicóloga, para um terapeuta, para a escola, e entender novamente que esse trabalho de adulto é nosso. E se a gente tem um desafio, ou se a criança está passando por um desafio, ele é principalmente um desafio muito mais nosso do que dessa criança. Com certeza, Petra. Você tocou num assunto muito fundamental, porque a maioria dos pais me procuram assim: o meu filho é terrível, meu filho tem que mudar. Então, assim, eu já penso logo, não, vamos olhar para você, né? Não vamos olhar para o seu filho, porque a criança, gente, ela é um reflexo daquele ambiente, daquela relação, ela está aprendendo com pai e mãe o tempo inteiro. Então, os erros, por exemplo, o que os pais acham? Errou, tem que apanhar, castigo. Mas, gente, o nosso cérebro, né, Petra, a gente nasce com ele imaturo, ele só vai terminar de amadurecer por volta dos 25 anos de idade. Então, você imagina o que é o cérebro de uma criança pequena. Ela vai andar muito, ela vai cair muito antes de aprender a andar, ela vai falar errado antes de aprender a falar certo. A gente, como adulto, para desenvolver uma nova habilidade, a gente não tem que praticar? Para você hoje ser uma âncora e tá aí, você não teve que, né, muitos anos de estrada para aprender uma habilidade. Então,
Por que quando uma criança erra, a gente acha que tem que ser castigada? Não, o erro faz parte desse processo de desenvolvimento natural humano. E quando eu entendo isso, ao invés de eu castigar esse erro, eu vou ajudar essa criança a não errar da próxima vez, a aprender com aquele erro, a pensar em soluções, a pensar em formas de resolver o problema. Só que isso dá muito mais trabalho do que simplesmente pôr de castigo, não é? É muito mais rápido eu dar um grito, um tapa e mandar ficar quieto do que eu sentar, conversar, treinar. Mas é isso que a gente deveria fazer, dedicar o tempo para desenvolver essas habilidades nos nossos filhos, né? Entre outros pontos que a Thelma traz no livro, ame seu filho com suas imperfeições, e ela explica por quê. Educação emocional começa em casa. Aí tem alguns questionários aqui para responder. Faça uma pausa consciente antes de agir. Enfim, tem Isso é tão necessário. coisa maravilhosa. Thelma, conta para o pessoal, você está lançando hoje em São Paulo. Aonde, hein? Na verdade, esse livro foi lançado oficialmente no Brasil no dia 10 de agosto, mas hoje eu vou estar presencialmente fazendo a sessão de autógrafos, né, na Livraria da Vila, no Shopping Morumbi, porque quando eu lancei o meu primeiro livro, Petra, foi em plena pandemia, eu não tive a oportunidade, né, de estar com os meus leitores, seguidores, então estou muito feliz de estar aqui hoje. Então, né, quem está aqui em São Paulo, dá um pulinho lá, vai ser uma oportunidade incrível, assim, para estar junto de vocês. Educar é um ato de amor, mas também é ciência. Da Thelma Abraão. Para quem quiser também tá lá como Thelma.Abraão no Instagram. Eu falo porque a gente faz essa curadoria aqui no Revista CBN de perfis legais para você seguir, de alimento para sua mente, para sua emoção, para sua alma, para a gente tentar ser um pouquinho melhor a cada dia. E certamente esse trabalho lindo que a Thelma faz nos ajuda nesse sentido. Querida, bom lançamento para você hoje, tarde de autógrafos. Obrigada. Te espero mais vezes aqui no Revista. Um beijo. Um beijo grande. Tchau, tchau. Educar é um ato de amor, mas também é ciência. O livro da Thelma Abraão.